Então, aqui, esse espaço todo, esse cercado todo, tem a história da família do Jonas, que é o meu avô. E o parque faz parte dessas histórias. Acho que de tanto que a gente frequentava aqui, eles fizeram uma carteirinha pra gente que pagava um valor simbólico. Acho que sem querer, consegui fazer um bom trabalho que garantia a área. E a gente tem uma convivência aqui no parque muito grande. Eu acho muito interessante, né, vocês estarem fazendo isso para relembrar essas histórias, né, e para manter esse lugar vivo, né? Isso é uma história do meu avô. O nome do parque é Parque do Matão, Nosso Coração, Jonas Domingues, que é o meu avô. Em Votorantim, no interior de São Paulo, está localizado o Parque Ecológico do Matão. Área de 68 mil metros quadrados que recebeu esse nome dos moradores locais. Bom, falar um pouco do Parque do Matão é falar das pessoas, né? Das pessoas do entorno, dos eventos que tinha aqui, da noite da poesia, dos artistas. Agora era o escurinho, de uma hora bem cedinho, de outra manhã tão rara. E o dia vestia roupa, azul marinho, azul clara. E foi então nessa hora, nem de noite, nem de dia, que se acaba a nossa história e outra história se inicia. Pois no abraço bom da planta, bicho, gente, passarinho, cada um amava tanto o outro com tanto, tanto carinho, que o sentimento de um floria no outro sozinho. E era tudo a mesma festa, e era a festa a mesma vida. Mini árvores, flor menino, vento gente, bicho ninho, cada qual no mesmo amor, cada um no seu caminho. Bom, sou Jesse James, sou nascido em Votorantim e criado, então tem uma trajetória, né, dentro do parque, antes mesmo de ser parque. Há uns 40 e poucos anos a gente saía de andar de bicicleta, e tinha a bica aqui do lado, a gente sempre ia lá na bica e entrava aqui na mata e ficava balançando nas árvores aí, brincar de corrida, polícia e ladrão. Muitas das coisas que eu aprendi dentro da biologia e também da vida, eu aprendi aqui dentro do Parque do Matão. Inclusive a levar cobra, aranha, tudo pro quarto dele. Aí, ó. Eu tinha uma sócia e a gente construiu esse zoológico. Quer dizer, eu nunca vou poder dizer para mim que eu quis e não fiz. Eu quis, fiz e vali. Alguns de vocês receberam poemas que a gente ofereceu ali na cesta. Eu gostaria que, se vocês tiverem, quem tiver vontade, quiser ler algum trecho de algum poema, tem alguns muito longos, mas pode ler um trechinho, levanta a mão que a gente vai fazer a captação de som. Era de manhã bem cedo, era mesmo bem cedinho.
e amanhã vestia roupa azul clara, azul marinho. E foi então nessa hora, nem de noite nem de dia, que começa a nossa história, que a nossa história inicia. No final dos anos 40, chegou ao povoado de Votorantim um jovem senhor chamado Jonas Domingues e a sua família. Esse homem iniciou sua história na cidade, adquirindo terras para a criação de gado. Permaneceu em suas terras, localizada na divisa de Votorantim e Sorocaba, nas proximidades da Chácara dos Padres, até o final dos anos 50, quando os próprios padres o pressionou para sair de lá. Jonas, um jovem senhor com garra e determinação, acompanhado pela sua esposa, Maria Antônia e seus 13 filhos, Maria Augusta, Agenor, Jonas Filho, Luiz, Isaías, Ezequias, Joel, Clóris, Mário, meu papai saudoso, Cleusa, Marta, Ruth e Pedro, levou todo o gado a outro lugar. E esse lugar hoje é chamado de Parque Bela Vista, aqui onde nós estamos. Eu faço um trabalho a favor, dentro de bons projetos, que os animais sejam até cativos. O cativeiro está salvando muitas espécies. Então, ele não sabe o que é o infinito, o que é não sei o que. É melhor ele estar vivo no zoológico do que morto no Pantanal, por exemplo, que está queimando, inclusive, agora. Eu fui estagiária aqui de 94 a 98 e eu tenho impressão, não tenho impressão não, tenho certeza que toda aula que eu dou, eu levo um pedacinho das aulas que eu dava aqui, sabe? Muitas histórias, muitas emoções. Eu sou eternamente grata, né? Ao Roni, à Kátia, ao Cláudio, que aqui trabalhava também, todos os estagiários que eu aprendi tanto, né? Junto. E o saudoso Chico, aprendi muito com o tratador daqui também. Então, não foi só um estágio, né, como bióloga, foi de fato uma descoberta, na verdade, né? O leve e macio, raio de sol se põe no rio, faz arrebol, da árvore evola, amarelo do alto bem te vi cartola, e de um salto pousa envergado, no bebedouro a banhar seu louro, pelo enramado de arrepio na cerca, já se abriu e seca. É Carla Pulha, sou sobrinha do Roni. Então, na época, eu tava aqui em Sorocaba. Tava aqui em Sorocaba, a gente já tinha sido monitora do zoológico, né? A gente sempre foi cobaia do tio Roni sobre educação ambiental. Vou contar um pouquinho a visão dos moradores no pré-matão, né, do antes do matão, né, porque aqui foi uma pressão absurda para a gente conseguir o matão enquanto uma área de preservação ambiental. Na época teve um trabalho de pressão muito grande da Denise Galli e da Laura Gomes. Denise Galli formada em biologia, a Laura, minha irmã, formada em engenharia florestal, e foi uma pressão gigantesca. E eu lembro que a gente fazia passeatas aqui no bairro. Acho que a única vez que teve passeata no Parque Bela Vista foi para ter o matão. De quem é da região, quem é daqui das redondezas, em relação à pressão que foi feita para o matão finalmente virar uma área de preservação ambiental. Foi aqui no Matão que eu descobri que ciência e arte não só pode, como deve andar junto. Isso foi uma grande descoberta e que eu levo para as escolas onde eu dou aula até hoje. Eu reciclava muito material, entendeu? Então, daí o meu apelido foi Roni da Sucata. Passei um tempo assim. Daí me casei com uma moça que se chama Kátia. Então, hoje eu sou Roni da Sucátia. Dorme nas furnas, isola-se nos quiosques, oculta-se
no torso muscular dos ficos. O tempo nos parques. O tempo nos parques. O tempo nos parques gera silêncio. O silêncio do piar dos pássaros, do passar dos passos, da cor que se move ao longe. E foi muito legal, porque além de trabalhar no parque, de conhecer um monte de gente, da ciência junto com a arte, como já disseram, né, a gente abriu aqui o Mãe da Lua, que foi uma experiência incrível, que foi do bar, que foi meu tio Gari, já falecido, né, irmão do Rony, que levantou toda essa estrutura que eu acho demais, né, paralelepípedo, é tudo reciclagem. Então, parabéns, todo esse acontecimento é muito emocionante, né? Tinha uns macaquinhos que eram bem safadinhos, assim, que eles fugiam do parque e iam até a casa das pessoas. E tinha uma vizinha do meu pai que sempre encontrava o macaquinho na cozinha pegando um petisquinho lá. Então era muito interessante isso, né? Nunca fez mal para ninguém, mas são casinhos que a gente traz, tá? Então se o parque voltasse, daria continuidade às gerações que vão chegar. O jacarandá florido, brando cantar trazia, branda a viola da noite, branda a flauta do dia. Meu nome é Márcia, eu sou presidente do grupo Itupararanga, do escoteiro aqui 478 de São Paulo. A gente está aqui no parque há 6 anos e a gente tem uma convivência aqui no parque muito grande. Todos os sábados nós aplicamos atividades aqui para os jovens, onde a gente faz muito trabalho assim, muito com o conselho, né, do CONDEMA, que é do meio ambiente. A gente faz plantio de árvores, inclusive tem algumas árvores que os nossos escoteiros plantaram, então a gente tem uma convivência muito boa. Tem nascente, tem as trilhas, então que bom que a gente está fazendo essa ocupação hoje, essa ocupação afetiva, essa ocupação poética, essa ocupação, né, de seres humanos aqui, de pessoas idosas, de crianças, de jovens. E que bom que todo mundo preservou esse espaço e essas memórias dentro do coração. Eu gosto muito da natureza. Você gosta de brincar no parque? Sim. O que você faz na natureza? Eu brinco. Então, sou Ronaldo Pulha, também sou suspeito, né? Sou filho do Rony e sou biólogo hoje em dia, também como a Frederica e a Érica falaram aí. O Parque do Matão fez parte da minha formação, né? Trabalho com isso até hoje, inclusive em zoológico mesmo. Gente, isso daqui é no meio de Votorantim. É uma coisa que era para todo mundo estar participando, vindo aqui, sabe? Para assim, participar mesmo, porque a gente estando no meio da natureza é algo muito bom. Estima-se que esta figueira possua mais de meio século de vida e ela recebe uma atenção especial por todos que passam pelo parque. Ele tinha no rosto um sonho de uma ave extraviada, falava em língua de ave e de criança. Sentia mais prazer de brincar com as palavras do que de pensar com elas, dispensava pensar. A história do parque, ou do início dele, porque eu estou quase no início do parque, e a minha própria história de vida meio que se misturam. Porque eu conheci o parque meio sem querer por conta da minha mãe. E hoje eu sou professora de biologia. Eu só tenho a agradecer esse parque, agradecer meu mestre, Rony, que ele é um cara, é muito especial na minha vida profissional. E é isso. Esse quadro foi feito pelo Lima, que é um artista, na verdade, sorocabano, uma pessoa, ele é muito ligado ao samba, tudo, mas ele é um artista, né? Entre outras coisas, pinta.
E ele deu esse quadro pro Roni e pra Kátia. Achei legal o que ele escreveu aqui. Acho que não é nenhuma das poesias, mas eu achei uma poesia. Ele dedicou da seguinte forma: ao amigo Roni, Kátia e filhos, uma lembrança de um artista que passou por aqui, pelo seu lar. Toda a vizinhança aqui, toda a vizinhança era vazia, né? Tinha plantas e coisas mais. Daí o Parque do Matão se instalando, a vizinhança foi construindo. Hoje só sobrou o Parque do Matão. Acho que sem querer consegui fazer um bom trabalho que garantia a área. Eu queria apalpar os perfumes do sol. Quando silenciamos a nossa mente, nós conseguimos ouvir a natureza. E aqui no Parque do Matão tem muitos animais silvestres, sim. E nisso nós tivemos a ideia de colocar gravadores, como esse aqui que eu trouxe para mostrar. Colocamos esses gravadores nas árvores, colocamos uma tampa para camuflar, para que supostamente os saguis não pegassem, e deixamos. A tristeza que a gente tem que o parque poderia estar muito melhor, né? Que se a gente pudesse voltar lá no passado, eu preferia que ele estivesse lá no passado, que era bem cuidado. Mas é isso, o Parque do Matão fez parte da minha história, da história da vida dos meus filhos e dos meus amigos que eu tenho amizade até hoje, que é o Gustavo e o Davi. Aqui da nossa mesa de banquete, eu escolhi um livro que tem um poema sobre palhaço. E vai assim: ei, rosto roto, mambembe e lambuzado de cor, me ensina de novo o refrão da marmelada. Ei, cara gozada, que chora e ri ao mesmo tempo, faz estripulia e leva um tombo pra eu dar risada. Ei, moço da roupa larga e do sapato grande, é gostoso ficar embaixo dessa lona furada? Ei, amigão do peito, sujeito sem idade, conta pra mim como se faz palhaçada. Eu escolhi esse poema porque eu encontrei aqui na nossa mesa de banquete uma memória de um palhaço numa noite cultural aqui do Parque do Matão. E essas noites culturais, elas eram incríveis. Eu me lembro, inclusive, que numa delas que eu vi, alguém recitou aquela poesia famosa da pedra no meio do caminho. E tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. E como tem pedra nesse parque, e quanta pedra deve ter sido removida para construir a história que tem o Parque do Matão. Tem algumas coisas também que nós desenvolvemos aqui no parque à noite, né? A gente entrava nas loucuras do meu pai, como o Roni também disse, fazíamos bingo e atividades aqui para poder... Show de rock, para poder, né, fazer com que o parque tivesse essas interações, tanto diárias como noturnas, né, com a população aqui da cidade e com os vizinhos. E agradeço muito, né, o convite de poder participar desse documentário e agradeço a presença de todos que vieram colorir esse dia aqui para deixar esse documentário o mais belo possível dentro da nossa cidade. Eu tenho uma história muito legal aqui, que frequentava o parque, essa coisa das ONGs que a Lu falou. Eu lembro que eu fiz parte do GIA, Grupo Interdisciplinar Ambiental. A gente tinha estatuto, mas não chegou a ter a CNPJ. E ficou guardado o estatuto. Aí numa reunião, uma mesa aqui, e a gente conversando, vamos montar uma ONG para questão ambiental, isso aqui. Eu tenho o estatuto prontinho aqui. Aí a gente reviveu o GIA, né? Vou ler um trecho do livro Seiva, Veneno ou Fruto, de Júlia de Carvalho Hansen. Que elegante os animais, deixar-se pelos músculos, viver discreto entre as sombras, não se preocupar com folhagens, riscando, raspando, umedecendo e rosnando, levar a vida, correr, correr, correr e descansar. Entretanto, eu aqui a entender que não se conhece a natureza, que nunca há paisagem, e é com isso que lentamente nos pomos a acender a brasa lenta, desfazemos em cinzas essa cultura, quer dizer, ter pela cintura plumas, ser pela ampla ampliação dos rios como várzeas,
cobrir de penacho os anchos ao abrir das estrelas, cantar, gritar, febris, compassos, não dizer nada, nem saber dançar, esquecer, esquecer e lembrar. Então o parque tem um significado não só para quem mora no entorno, mas para a cidade como um pulmão, né, de Votorantim. Uma área verde aqui incrustada dentro do bairro, né, que é muito importante. Muitas histórias tem Votorantim e o parque faz parte dessas histórias, né? E é um orgulho para a gente de Votorantim saber que ela está sendo mantida e que hoje tem esse trabalho em preservação dessa memória. E a nossa infância toda foi dentro desse parque. Nós passamos momentos incríveis que eu consigo lembrar até hoje, como a ponte da frente, o cemitério dos dinossauros. A gente descia até onde tinha os crocodilos, jacarés, né? E a minha mãe sempre falava, toma cuidado, vai lá pro fundo, e a gente era criança. Eu me lembro até da carteirinha, acho que de tanto que a gente frequentava aqui, eles fizeram uma carteirinha pra gente que pagava um valor simbólico. Então, saía da escola, era Parque do Matão. Saía da escola, Parque do Matão. Eu passei minha infância toda aqui. Vamos ativar a força da maracá aqui. O tempo nos parques é íntimo, inadiável, imparticipante, imarcessível. Eu acho muito interessante, né, vocês estarem fazendo isso para relembrar essas histórias, né, e para manter esse lugar vivo, né? Porque foi uma tristeza ter que fechar os portões para os munícipes, né, que querendo ou não, os vizinhos aqui, eles vinham aqui, né, fazer caminhada, mesmo com o parque bem deteriorado, né, ainda vinha gente. Quando foi fechado o portão e foi ligado pro Ibama para vir retirar os bichos que ainda restavam aqui, foi uma dor muito grande, né? Eu tenho um amor aqui por esse lugar. Eu já fiz de tudo aqui por esse lugar. Trabalhei muito aqui já. Peguei o final da época que tinha os bichos presos aqui. Eu peguei os últimos suspiros que tinha os bichos aqui, né? A gente cuidava dos bichos. Já fui tratador, já fui vigia, já peguei carro para ir buscar comida para esses bichos. Eu já fiz muita coisa. Até a minha bisavó, o nome da rua aqui embaixo, Francisca Lucas Bonilha, é a minha bisavó. Então a gente tem um carinho todo especial pelo parque. Uma lembrança da infância, assim, fantástica do que a gente passava aqui. E daí quando virou o parque, a gente ficou feliz.
umedeceu, né? Tu aprovou. Olha, eu peguei essa que eu acho que combina com a sua. Eu não sei dizer, gente, que são histórias assim que hoje, vendo as fotos, revendo o povo, foi uma época muito legal, foi uma época muito boa mesmo. Pena que, como diz, acabou, né? Mas temos as lembranças. Esse espaço ele tem bastante potencial para observação das aves, outros animais, caminhada, pequenas trilhas, né? Uma oportunidade boa para quem não conhece vir a conhecer o parque. A minha vida foi aqui, a minha infância foi aqui. E eu gostaria que funcionasse de novo. Seria um grande prazer estar aqui novamente. Obrigado ao Parque do Matão e a meu pai aí pela experiência e formação. O Parque do Matão é a minha alegria, né? Aqui em Votorantim, aonde que eu moro, não tinha asfalto, era uma estrada de terra, né? Depois foi progredindo, até chegar onde chegou, né? Hoje me orgulho de morar naquele lugar lá, não troco por nada. Então, aqui, esse espaço todo, esse cercado todo, tem a história da família do Jonas, que é o meu avô, e muitas histórias tem aqui. Os meus tios, hoje, muitos não são mais vivos para contar a história, mas eu estou aqui representando para contar que aqui viveu uma história de uma família grande, Domingues, que tem muitas histórias maravilhosas que um dia, quem sabe, a gente consegue montar um livro com essas histórias. Tem uma história que o meu tio, um tio, que é o Isaías, contava da mulinha do parque. Que eles tinham uma mulinha que passava em volta e levava as crianças para brincar em toda essa volta aqui. Eu também. Gratidão, pessoal, por toda essa energia emotiva, por todas essas histórias que vocês contaram aqui de amor ao Parque do Matão. Então, a gente só tem a agradecer, né? E um projeto patrocinado pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, né? Pelo Fundo Municipal de Cultura, Lei Paulo Gustavo. Muito bom. Isso é muito importante para cada vez mais termos projetos assim. Obrigada, Obrigada, viu, pessoal? a todos. Obrigada a essa equipe maravilhosa.